Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Dependerá de quando os senhores se encontrarão com essa possibilidade temática com, e quando vão se encontrar com os temas relacionados a atualidades. Seguindo o nosso ciclo, senhoras e senhores, de Sociologia, Filosofia e Atualidades, esse será o nosso tema 2 de atualidades e, claro, não haveria possibilidade de ser outro tema, embora haja muitos outros correlatos, que não aqueles relativos ao coronavírus. Mas, evidentemente, senhoras e senhores, o que nós verificaremos na prática é, sobretudo, com relação aos reflexos, principalmente no campo da economia, na sociedade e, claro, em política internacional também. Nós estamos envolvidos por essa temática. A gente imaginou, vendo aquelas primeiras informações lá de dezembro, início de dezembro, um pouco mais, um pouco menos, que essas temáticas não chegariam até nós. Pensávamos que isso fosse apenas ficar registrado na China, mas 3 meses depois, um pouco mais, um pouco menos, nós já tivemos sentindo na pele de fato os efeitos dessas circunstâncias. Bom, senhores, evidentemente nós estamos sendo adornados momentaneamente, a cada minuto, a cada hora, com esses dados, com esses números. Somos atualizados a todos os instantes, né? Ou seja, sabemos quando uma nova pessoa foi infectada, quando surge um caso suspeito e quando esse caso suspeito se configura como sendo algo real. Bom, senhores, o que nós vamos verificar também, sem sombra de dúvidas, é com relação a, 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 essa, a essas circunstâncias nas quais nós estamos assentados, que é, sobretudo, essa ebulição de informações. Então nós faremos um sobrevoo sobre os aspectos relacionados ao coronavírus, mas e os seus principais reflexos na sociedade, na economia e também na política internacional. Bem, de todo feito, nós veremos que há sim algumas informações. Essa que vos trago, foi um mapa desenhado há 3 dias pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, os senhores já sentem que algo ainda precisa ser atualizado. Então, aí, segundo esse dado, quase 409 mil pessoas já são infectadas, casos confirmados, e o número de mortes são quase 19 mil. Bom, senhores, esse mapa, na verdade, logo abaixo tem uma tabela contendo os países, o número de infectados, casos confirmados, o número de mortes. Mas a intenção aqui é trazer essa imagem nos dando a reflexão de que, de fato, nos apontando que isso é uma pandemia de caráter global. Então, nós temos aí, quanto maior a bolinha azul, maior o número de casos confirmados. Um dado interessante que eu quero seria interessante os senhores levarem em consideração durante esse nosso sobrevoo é que, em paralelo, enquanto os senhores estiverem sendo envolvidos com essas informações, percebam que se são em torno de 409 mil infectados, quase 19 mil mortes, a verdade também, senhoras e senhores, é que já temos mais de 102 mil curados, né? Mas evidentemente as informações de caráter negativo, de caráter mais problemático, de caráter mais nefasto, nos chegam e causa também uma outra circunstância que, segundo a OMS, tem abarcado em várias pessoas, que é aquela preocupação sistemática, aquela sensação de vulnerabilidade total, vivendo em um mundo totalmente intenso, tenso e complicado. Isso, sem dúvida, senhoras e senhores, resulta e gera em outras circunstâncias, tais quais aqueles reflexos psíquicos muito danosos. Não é? Então, enquanto nós formos sobrevoando esse tema, tenham em mente que sim, nós temos informações positivas, e essa imagem é para mostrar aos senhores que se trata de uma pandemia, diferente de uma epidemia, já que ela tem reflexos em todas as partes do globo. Nosso momento, senhoras e senhores, vai se dividir em algumas partes. Né? No primeiro momento, trarei para os senhores o histórico, são informações também que nós passaremos bem rápido, porque nós já conhecemos esses elementos.
Depois nós veremos, as senhoras e senhores, as questões relativas à diferença entre pandemia e epidemia. Nós veremos depois o caso brasileiro em específico. Um outro evento que resulta do Covid-19, que é um outro vírus que já está presente em nossa sociedade há muito tempo, que é o vírus da xenofobia, advindo desse processo inicial, né, de expansão, desse coronavírus. Depois, senhoras e senhores, nós sobrevoaremos os impactos socioeconômicos ao redor do mundo e, claro, faremos uma reflexão sobre o reordenamento da política internacional. Não há respostas exatas, nós não teremos fórmulas para identificar essas circunstâncias, mas sem dúvidas será um sobrevoo mais analítico e não quantitativo, sem aquele excesso de dados, mas um sobrevoo na direção de uma análise. Bom, senhores, todos nós já conhecemos essas informações. Surge esses eventos, os principais casos surgem na cidade de Wuhan, como os senhores podem ver, a partir de final de novembro, a partir de dezembro de 2019, sobretudo depois de que algumas pessoas, como é típico da China, como todos nós sabemos, passarem a se alimentar de alguns animais que poderiam estar infectados, né? E o coronavírus, ele tem essa característica que é um vírus tipicamente proveniente de um animal e que depois se transfere para o ser humano. Bom, senhores, essas são algumas imagens catastróficas que chegaram até nós via vários portais de comunicação, né? Pessoas acima dos 60 anos, 70 anos que foram infectadas por esse coronavírus lá por final de novembro, início de dezembro de 2019. E a partir dessa constatação, alguns casos foram chegando à tona e algumas pessoas que já tinham outro tipo de doença em paralelo, contraindo o coronavírus, se tornaram cada vez mais vulneráveis, chegando ao caso dessa imagem do senhor de aproximadamente 75 anos, que cai na rua e gera um caos naquele momento. Bom, senhores, essas são outras imagens das pessoas, evidentemente, a partir das primeiras constatações, procurando se proteger com máscaras, luvas, álcool gel e outros tipos de instrumentos. As principais informações desse tipo de coronavírus atual, que resulta no Covid-19, está relacionada à formatação e ao modelo de culinária que os chineses têm. E esse Covid-19, segundo algum tipo de especulação e, claro, também alguma busca para explicação, se tratou de alguns morcegos, ora que são alimentados de forma direta, mas também alguns morcegos infectados que tenham defecado em algumas plantas, e essas plantas e essas fezes estavam infectadas, caíram sobre algumas plantas e alguns animais, dentre os quais, senhoras e senhores, os pangolins ou tatu-bola, bem parecido com esse tatu como nós o conhecemos, teria se alimentado dessas plantas infectadas com fezes de morcegos já infectados, e lá também se alimenta desses animais que são considerados, no mínimo, exóticos. Bom, senhoras e senhores, isso é prática corrente nos países asiáticos, em particular a China, alimentar-se de animais de alguma forma que são diferentes. Eu coloquei esse nome, alimentos diferentes na China, justamente para que tenhamos uma perspectiva menos estranha sobre uma outra cultura possível. Por quê? Porque, evidentemente, quando observamos um outro formato cultural, uma outra estrutura cultural, que é totalmente diversa, em alguns momentos contrária à nossa, nós tendemos a ter uma perspectiva muito de repulsa. Não é? E quando analisamos, por exemplo, senhoras e senhores, as alimentações que fazem parte do cardápio chinês, em algum momento ou outro nós teremos algum tipo de sensação de nos manter longe dessas alimentações. Aqui temos algumas imagens que demonstram essas feiras de alimentações de insetos e outros animais que são no mínimo exóticos. Também, senhoras e senhores, vale a pena registrar aqui em uma cidade próxima a Wuhan, que é Huling, tem anualmente o chamado Festival da Carne de Cachorro. Eu me lembro, senhoras e senhores, que já pelos últimos anos da faculdade, a nossa turma de Relações Internacionais ela foi anfitriã de alguns amigos de outras partes do mundo. Alguns eram pesquisadores, estavam fazendo algum tipo de trabalho, publicando artigos,
Me lembro que nós recebemos um indiano e também recebemos um chinês. E a certa altura do momento nós estávamos conversando sobre alimentação e aí nós começamos a conversar sobre comermos em algum momento ou outro a carne de porco. E alguns ficaram nos olhando com certa repulsa, né, esses asiáticos. Claro que eles também se alimentam de carne de porco, mas para os senhores verem como o choque cultural acontece de um lado para o outro. Né? O que isso significa na prática, senhores? É quando nós vemos a imagem de um cachorro sendo abatido para ser alimentado, nós tendemos a nos distanciar dessa articulação, e alguns textos e alguns artigos vão dizer que é sobretudo porque o Ocidente tem uma relação muito afetiva com esses animais e com esses cachorros. É diferente do mundo asiático em grande medida. E quando ele soube que nós nos alimentávamos de carne de porco, por exemplo, causou um susto gigantesco. Por quê? Ele nos levou a uma reflexão, mas olha onde o porco vive, né? O nome já diz, de alguma forma, eles são animais nojentos. De fato, aí quando nós observamos isso, mas a nossa cultura, a nossa tradição nos inclina a não termos esse olhar tão danoso. Existem, senhoras e senhores, ativistas de várias partes da China que lutam contra esses festivais, ou que fazem de alguma forma uma nova tentativa para que as pessoas então não se encontrem com esses festivais, enfim, não promovam esses festivais, mas se tratam de festivais milenares. Né? Então, as próprias autoridades chinesas, elas decretam essas posições para que, ao longo do tempo, isso seja, de alguma forma, eliminado da sociedade. Mas se trata de um costume milenar que vai causar espanto naqueles que não fazem parte daquela cultura. Bom, senhoras e senhores, os senhores já podem perceber que esse estranhamento com relação à cultura chinesa, em relação à cultura culinária, o Covid-19, que resulta desse procedimento, animais que são expostos em feiras sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de fiscalização de um homólogo, a Anvisa, por exemplo, resultaria em um outro grande problema, que é justamente, senhoras e senhores, a xenofobia, ou seja, o ódio ao estrangeiro e tudo aquilo, a repulsa àquilo que é diferente em nossa sociedade. Bom, senhores, nesse ponto 3 nós verificaremos que não é a primeira vez que nós, seres humanos, nos encontramos com situações relacionadas ao coronavírus. Ou seja, a um tipo de vírus que provém dos animais e, de alguma forma, infecta os seres humanos. Alguns casos registrados, senhoras e senhores, dos mais famosos, em 2002 nós temos a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, e dela nós teremos efeitos muito próprios, muito similares àqueles que nós estamos encontrando hoje em nossa sociedade, que é justamente um dos reflexos principais que o Covid-19 tem trago. Mas vale ressaltar também, senhores, que o HIV é uma espécie de um coronavírus, né, que surge desde os anos 1980, 1981, e que, para se descobrir como que se dá, enfim, como que se dava a sua mutação, como se dava a sua propagação, levou-se em torno de 10 anos. Né? Hoje, com o avanço que nós temos na medicina e nas ciências também, é mais fácil identificar. Bom, senhores, já se convive, então, com esse tipo de circunstâncias há pelo menos uns 30, 40 anos. Não é? E aí nós temos imagens das pessoas caminhando na China naquele mesmo procedimento, utilizando máscaras, ou seja, evitando que aqueles infectados pudessem infectar outros. Não é? Nós tivemos, senhoras e senhores, em 2009, H1N1, que é a influenza ou a gripe suína. Esse também é um quadro organizado pela própria Organização Mundial da Saúde, que demonstra os países que tiveram algumas principais infecções. Evidentemente que tanto a SARS de 2002, nem a de 2009, a gripe suína, nos impuseram esse sistema de quarentena como essa agora nos tem feito. Bom, senhores, e depois nós tivemos uma outra circunstância que foi a de 2012, conhecida como MERS, ou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E lá esse vírus surge através das relações, tanto de humanos como dromedários, porque nós estamos verificando aí no continente africano, que foi a parte em que surge de fato o Oriente Médio, mas depois se expande para o norte da África subsaariana. Então é um dos principais meios de locomoção nos desertos. E esses dromedários, de alguma forma, mantendo contato com humanos, contraíam o MERS, que é também uma outra síndrome
respiratória do Oriente Médio, nesse caso do Oriente Médio, contraída do dromedário, e, senhoras e senhores, de alguns que podiam se alimentar desse tipo também de animal. Os senhores perceberão que a MERS ela foi considerada apenas uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, embora tenha algumas setinhas em vermelho que demonstram que do Oriente Médio, algumas pessoas que estavam trabalhando ou turistas levaram esse vírus para outras partes do mundo, mas não se configurou como sendo uma infecção generalizada ao mesmo tempo como nós estamos acompanhando agora. E aí, claro, as muçulmanas que transitavam de aeroportos para aeroportos, ou os próprios muçulmanos, como vemos atrás, também utilizariam essas máscaras. Senhores, esse primeiro momento já vou finalizar e em seguida já temos a nossa segunda parte.